Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este canal. Esse é um canal do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, que sendo situado em um bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação, e esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Hoje, nós vamos falar sobre o tema Música Celeste e estamos muito felizes com a presença de dois amigos que a gente tem grande estima e grande admiração, tanto pelo trabalho que eles realizam na casa, quanto pela pessoa, pela amizade deles. São duas pessoas muito queridas dos nossos corações e a gente está muito feliz de vocês estarem aqui presente hoje. É o Alex e o Felipe, que também integram o trabalho do GAAF da nossa casa, que é o Grupo de Arte Amadeu Ferretti. Então, sejam bem-vindos, Felipe, sejam bem-vindos, Alex, e obrigado por terem aceitado esse convite. Nós vamos dar início ao estudo fazendo a leitura inicial e depois a nossa oração. Luciana. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. E assim, querido Pai Deus, querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que possamos, querido Pai, agradecer por todas as coisas boas que temos recebido, que possamos valorizar, que possamos ter a hombridade de reconhecer o quão importante tem sido o trabalho de muitos companheiros nesse momento que enfrentamos, que possamos agradecer e realmente, do fundo de nossos corações, entender que cada um de nós precisamos uns dos outros, que cada um de nós precisamos um do apoio do outro, para podermos enfrentar com sabedoria as diversidades da vida. Que tenhamos a certeza que o egoísmo só nos afasta do êxito, só nos afasta da perfeição. Que possamos, querido Deus, entender o quanto é importante a generosidade, o quanto é importante a abnegação, o quanto é importante entendermos o momento que estamos vivendo. Que possamos, querido Pai Deus, nessa noite, ao estudarmos esse capítulo, colocarmos-nos à disposição dos teus ensinamentos, à disposição da tua harmonia, da tua melodia,
e que tenhamos uma noite agradável. Que assim seja, nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos que estão chegando aí e aproveitem essa noite agradável que vocês vão ter com o nosso amigo Felipe e com o nosso amigo Alex. Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas aqui. Queria inicialmente, né, agradecer ao convite do Humberto, de todos os coordenadores do grupo, que carinhosamente, né, confiaram a nós essa tarefa tão grata que é da gente refletir, estudar, se debruçar sobre esses temas que a doutrina espírita trabalha com tanta claridade, com tanta lógica, com tanto bom senso, né, à luz das revelações dos espíritos. E dizer da nossa alegria, né, de estar entre amigos, porque há pouco tempo estávamos lá todos juntos no Selva e não deixamos de estar, né, através dos recursos que a gente tem hoje disponível, não deixamos de estar juntos agora aqui também nesse trabalho, nesse novo formato, porém igualmente trabalhando, continuando esse serviço aí nessa seara imensa que é a seara cristã. Eu posso engrenar aqui direto? Vocês querem falar alguma coisa? Como é que é, Humberto? Diz aí que... Não, pode engrenar, Felipe, pode ir. Então tá bom. É contigo mesmo. Maravilha. Então vamos lá. Bom, nosso tema de hoje, né, conforme proposto aqui, é o item Música Celeste. A Música Celeste, que é um item que consta lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que é um livro, né, que foi publicado após a sua morte, reunindo uns compêndios, alguns estudos, algumas coisas que ele tinha gravado lá com os seus estudos que sempre fez, suas anotações. E nesse livro aqui, ele fala de temas gerais da doutrina espírita e dá alguns, né, algumas passadas em temas importantes e aprofunda em algumas questões. Uma dessas questões é justamente a questão da música, né? Ele, então, vai falar da música celeste e da música, a música espírita, né? Conforme está lá. E aí, para a gente começar, eu queria perguntar aqui para todos, né? O pessoal aí que está nos acompanhando e tal, o que acham dessa questão da música dentro do movimento espírita? Será que isso é uma coisa que a doutrina espírita se preocupou em estudar? Será que isso seria, de fato, algo relevante, algo com que o codificador tenha se preocupado com certa dedicação, com maior ou menor dedicação? Não sei o que vocês acham, né? Quem puder colocar aqui no chat, eu não sei se está aberto ali, não sei se estou conseguindo ver direito aqui todo mundo. Mas o que vocês acham? Seria essa uma preocupação dos espíritos de abordar esses temas de arte, de forma geral, né? Aí, enquanto o pessoal vai pensando, a gente vai lembrar algumas coisas interessantes aqui, né? A resposta dessa pergunta, já vou me adiantando aqui, é sim, com certeza, porque esse tema ele foi exaustivamente trabalhado, abordado em diversos livros da codificação, os livros básicos da codificação, assim como os livros ali diretamente vinculados a eles, né? Obras póstumas, temos os outros livros ali, né, saindo do Pentateuco kardeciano, né? Tem Obras Póstumas, tem as revistas espíritas, tem muito material sobre isso lá na Revista Espírita. E a gente tem, naturalmente, aqueles expoentes, né, do espiritismo que vem falando sobre esse tema, como os nossos queridos Divaldo, Franco, Raul Teixeira,
próprio Chico Xavier, né, através da sua, não só da sua explanação, na sua palestra, mas também na sua profusa obra de literária, né, na sua, no caso, a obra mediúnica, né, através dos seus livros psicografados. Então, muitos espíritos se comunicaram através desses médiuns, né, que gozam da nossa inteira confiança, falando sobre esses aspectos da música no plano espiritual. Como seria, como ele se dá. Então, a gente tem informações sobre isso na obra de André Luiz, em toda a sua série, né, falando muito sobre essa questão de como o plano espiritual se utiliza da música, como eles se manifestam usando essas expressões artísticas, né, das mais variadas, e com uma frequência muito maior, inclusive, do que nós aqui na Terra, né, para fins que nós talvez nem imaginássemos, né? Quem já leu aí Nosso Lar, quem já viu o filme, pode ir lá conferir tudo isso que a gente está comentando aqui. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, Viana de Carvalho, enfim, uma série aí de Camilo, né, também, uma série de outros espíritos aí de escola, espíritos superiores, né, que têm trazido grandes revelações para a gente, têm trazido grandes contribuições para a reflexão da doutrina espírita, têm se debruçado sobre esse tema. E é claro, né, temos todo esse arcabouço doutrinário na doutrina espírita, que também reforça ainda mais e dá toda a importância que o tema tem. Uma coisa que talvez para muitos seja uma coisa assim, pouco compreensível ou até estranha no primeiro momento, é que em algumas instituições espíritas, o tema da arte ela é um pouco mal visto, né? Um pouco mal visto a entrada da arte dentro do centro espírita, né? Por quê? Porque, na verdade, não é nada por mal, porque há uma preocupação de que a arte ela possa trazer com ela alguns problemas de relacionamento, que algumas experiências negativas deixaram essas marcas. Porém, o benefício que essa arte tem trazido para os centros espíritas, para a religião como um todo, né? Ela, afinal de contas, sempre esteve a arte, a música, como outras expressões artísticas, associada à questão religiosa, né? A manifestação religiosa, porque é uma forma de expressar, né, o sentimento, e um sentimento de fé, de religiosidade, que é uma coisa mais transcendental que a gente possa imaginar, vai se utilizar naturalmente dessas formas para tentar passar, de alguma forma, tentar se aproximar daquela expressão do sentimento da fé, da comunhão com Deus, com a divindade, que cada ser humano experimenta, né? Então, desde dos Vedas, lá na Índia, a gente tem os cânticos, né? Que são entoados lá nos templos sagrados. E isso é muito anterior, né, à própria cultura judaica ali, né? Que os Vedas é uma compêndio religioso muito anterior. E, enfim, isso é uma coisa que está sempre presente ali, e é uma coisa que eu queria deixar claro aqui inicialmente para começar o nosso papo, que é uma coisa importante para todo o campo religioso. E por que não? Já que o Espiritismo também é uma religião, é natural que ele venha a se importar, a se preocupar com essas questões, né? Mais do que nunca, porque nós vamos ver que o Espiritismo ele concede compreensões da vida, do mundo, muito peculiares, e nos favorecem a reflexões que vão nos auxiliar na hora de produzir essa arte, na hora de expressar essa arte, né? Então, deixa eu ver aqui onde foi que... Quem quiser falar aí, pessoal, pode falar. Até eu vou falando aqui, mas eu vou dar esses espaços aí. Aí, ó. Fala aí, meu amigo. Então, reforçando aí o que nosso irmão Felipe falou, essa questão da música, né? Como ela é importante na casa espírita, a gente pode dar o exemplo que nós trabalhamos na assistência espiritual, né, Felipe, nas quintas-feiras, e quando a gente chega na casa, às vezes a gente chega da rua, né,
do trabalho ou do trânsito, e a gente chega e já escuta aquela música, né, já preparada ali o ambiente, aquela música gostosa, aquela música que acalma. Como é importante isso para nós espíritas, que nosso corpo, nosso coração, a nossa mente começa a relaxar e entrar em sintonia com a espiritualidade maior, né? Reforçando o que você falou, querido. Perfeitamente, é isso, perfeitamente, você ressaltou. E essas experiências que falam mais, né, Sérgio? Porque a gente pode falar muitas coisas e trazer alguns elementos que a gente vai trazer, teóricos, mas a experiência musical, por exemplo, ou a experiência teatral, a experiência poética, ela tem um poder, um alcance muito maior em nossas almas, né? Elas conseguem alcançar coisas que a gente não consegue explicar através de estudos, né, da oralidade, coisas que são impossíveis mesmo de só vivenciando, né, para saber. Inclusive, e a gente vai trazer alguns relatos hoje aqui, nosso amigo Alex ali também vai poder comentar um pouco deles, que já participando muito, né, com a gente nesses trabalhos. Inclusive, né, eu esqueci de explicar aqui, a gente faz parte como o Humberto comentou no início, nós fazemos parte, eu e o Alex, do grupo de arte espírita Amadeu Ferretti, está aqui, dá para ver aqui. É um grupo, né, que é dedicado à arte espírita e tem como objetivo a evangelização através da arte, né, tocar os corações, ganhá-los, conquistá-los para Jesus. E teve como inspiração, como patrono, o grande Amadeu Ferretti, né, um trabalhador aqui da nossa casa, do Luz e Verdade, e, enfim, conhecido pelo movimento local aqui, muito conhecido. E ele era um grande artista também, né? Recentemente eu recebi um vídeo dele declamando uma poesia, né? Maravilhosamente. E ele realmente deu muito incentivo para as meninas, né, que começaram com o grupo, né, que foi a Marilyn, a Fernandinha lá atrás, que tinham esse desejo de criar esse grupo e tal. Ele sempre deu um bom apoio, e ele uma pessoa muito querida, um espírito muito amigo, e graças a Deus temos ele para nos ajudar nesse trabalho. E esse é um grupo, né, que conta com 3 setores, que é o de atualmente, que é o de música, poesia e teatro, né? Esses 3 setores, né, são divididos para fins, né, de afinidade, né, de cada participante, mas eles estão sempre juntos, né? Nós estudamos presencialmente, né, ou virtualmente, nos sábados, de 7 às 9 horas da noite, né? Nesse período, a gente tem feito aqui também nossos encontros virtuais. E nós temos esse compromisso, então, de estar todo sábado reunido, estudando, e também, né, estudando e exercitando a arte, né, ensaiando, porque também a técnica, ela faz parte, né, da expressão artística, não podemos negligenciar. Então, relembrando aqui, né, dar um abraço aí a todos do grupo também, que porventura estejam nos vendo, e agradecer por tudo aí que nós temos vivido. Mas passando então aqui, lá no livro O Consolador, em capítulo 2, quando ele vai falar de sentimento, né? O Consolador, para quem não conhece, é um livro de perguntas e respostas, similar, né? A estrutura dele, a do livro o livro dos Espíritos. E quem responde às perguntas formuladas ali é o Espírito Emmanuel, né? Nesse item sentimento, existe um item lá chamado arte. Olha lá, ó. A Luciana está mostrando ali, ó, o Consolador. Muito bom, essa versão aí, ó, é boa. E nesse livro, o nosso amigo Emmanuel, né, ele vai falar uma coisa impressionante, né? Que é a arte? É perguntado a ele. Um exemplo do que Kardec perguntou na primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é Deus. Foi perguntado também, sem o artigo, sem uma coisa
mais definida, mas deixando bem amplamente aberto. O que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olha a resposta que ele nos dá, né? É a arte pura, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então, nós vemos que essa arte, né, quando ela consegue se desvencilhar de algumas coisas que o espírito traz, quando ela se purifica, ela consegue se tornar, então, a mais elevada forma de contemplação espiritual que a criatura consegue alcançar. E você contemplar fatalmente te leva a uma melhor compreensão de Deus. Né? A contemplação, ela faz com que você entenda melhor a vida. Entendendo a vida, nós entendemos a Deus. E temos algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver aqui. O pessoal tá olhando aí, boa noite a todos aí. E essa fala, né, de Emmanuel, então, é muito interessante, né, porque ele reforça tudo isso, né, que a gente tem falado. Na Revista Espírita, a gente vai ter ali várias, né, comunicações, inclusive, existe um livro, né, a gente vai trazer algumas sugestões de leitura. Esse é um livro que era inicialmente mais dedicado a quem trabalha com arte no movimento espírita, né, que se dá para ver aqui. Acho que é o Círculo de Estudos Arte e Espiritismo. É um compêndio que foi feito aqui pelo nosso amigo Edmundo César, e ele traz aqui, de uma maneira organizada, uma série de informações interessantes sobre o estudo da arte dentro do espiritismo. Inicialmente ele vai falando sobre a importância e sobre como a arte estava inserida desde cedo na codificação, não só pelos livros ali, mas desde na formação da Sociedade Espírita Parisiense. Primeiro núcleo ali de pessoas, né, os colaboradores diretos de Kardec, eles receberam, dentre eles ali, estava um artista. É citado isso na ata das reuniões lá, que ali havia um artista, né, futuramente não é citado nominalmente, mas pelo contexto e depois estudando-se mais, vai se descobrir então que trata-se de Victorien Sardou, um dramaturgo francês que escreveu peças, né, que atrás, inclusive, é a primeira peça de teor espírita é atribuída a ele, né? E foi inclusive analisada, tem até uma revisão, um review aqui do Machado de Assis sobre essa peça, falando muito bem dela, elogiando e tal. Muito interessante. E só para a gente ter uma noção de como esse tema está presente, né, do tema de arte, de música, de tudo, né, relacionado à arte, ele traz uma tabela, que é a tabela de artistas na Revista Espírita. As comunicações de espíritos, artistas na Revista Espírita. Aqui. Ó, essa é a primeira página. Aí ele vai falar, vou passar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Quantas páginas a gente tem aqui? Olha quanta coisa a gente tem sobre arte na Revista Espírita. Praticamente todos os anos a gente tem alguma comunicação sobre arte. Tem alguns anos que são mais prolíficos aqui, mais profusos aqui na produção de arte, né? 62 tem muita coisa sobre arte. Enfim, né? Comprova muito essa preocupação que o codificador e que os espíritos tinham de trazer esse tema à tona. E aí a gente se pergunta, bom, já existia, né, uma arte antes, né, que vigorava. Porém, há uma reflexão a ser feita, né, com relação à essência da arte que era trazida à época. E na Revista Espírita de 1860, há um questionamento do codificador justamente sobre isso. Ao se manifestar, então, o espírito de Alfred Musset, né,
que foi, né, esse artista, então trabalhou ali, desencarnado há algum tempo, ele veio perguntar ao espírito se a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram alternativamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs, né? Ele afirma isso, né? Tudo isso foi influenciado inicialmente pelas doutrinas pagãs, posteriormente pelas doutrinas cristãs. Quereis nos dizer se, depois da arte pagã e da cristã, haverá um dia a arte espírita? Então, aqui, ó, esse vocábulo da arte espírita também aqui presente. E é a primeira vez que o codificador utiliza esse termo. E aí a resposta do espírito é essa: fazeis uma pergunta que se responde por si mesma. O verme é verme, torna-se verme de seda, depois borboleta. O que há de mais aéreo, mais etéreo, mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é a crisálida, e a arte espírita será a borboleta. E o codificador se encanta com essa metáfora, com essa comparação, né? Porque cada vez que a gente vai aprofundando cada mais nela, a gente vai vendo como ela é acertada e justa para explicar o porquê dessa evolução, né, na arte, que a arte espírita pode proporcionar. E por que é isso, né? O espiritismo, aí, os comentários de Kardec aqui, nos mostra o futuro sobre uma luz mais à nossa altura. A felicidade está mais perto de nós, está ao nosso alcance, nos seres mesmos que nos cercam e com os quais podemos entrar em comunicação. A morada dos eleitos não é mais isolada. Há solidariedade constante entre o céu e a terra. A beatude não está mais numa contemplação perpétua, que não seria senão uma eterna e inútil ociosidade. Ela está numa constante atividade para o bem, sob o olhar próprio de Deus. Está não na quietude de um contentamento pessoal, mas no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição. E ele vai discorrendo ainda longamente sobre esse tema. Então, em que sentido, né, a gente pode entender, como é que a gente vai entender a influência do espiritismo na arte? Para a gente terminar essa parte inicial aqui, a gente vai partir para as perguntas, né? O espiritismo, em favorecendo uma leitura de vida mais conforme à realidade, e, naturalmente, a realidade em sendo mais ampla do que as nossas mentes tacanhas geralmente imaginam, conseguem imaginar, nos dá horizontes mais amplos de conhecimento e de perspectivas de imaginar o nosso futuro. Imagina a gente entender a nossa compreensão de Deus, até pouco tempo, se não até agora, é ainda de um homem conforme retratado por Michelangelo na Capela Sistina. Aquele ser barbado que tenta alcançar o ser humano ali. Mas quando Kardec vai falar sobre os atributos da divindade no início do livro O Livro dos Espíritos, e também, né, mais profundamente no livro A Gênese, todo mundo aqui passou, né, por esse curso, né, eu acho, né, se seguiram a ordem dos livros ali, passou por lá. Alguns e ele 5 vezes, hein? Alguns por 5 vezes. Pentacampeão aí, né? Que beleza. Então, né, a gente vai entender como é que é essa descrição de uma presença, de uma onipresença racional através do fluido cósmico universal, através desse veículo do pensamento divino que está presente em tudo, em todos, né? Não só por fora, mas por dentro também, em todas as formas. E, em dando essa percepção, a gente tem uma maior possibilidade de cogitar coisas novas, de sair do nosso ambiente restrito de atuação
na vida humana, né, na vida material, e transcender, pensar além, né? Então, essa é a influência que o Espiritismo pode e deve, né, se esforçar para trazer. E aí, os seus trabalhadores, né, que são aqueles que que expressam, aqueles que trabalham com a arte espírita, têm essa missão de buscar, ou que, enfim, né, busquem a arte, devem sempre buscar essa expressão mais pura da arte, né? Aquela que consegue arrebatar a todas as almas em direção ao mais alto. Então, essa base, né, que a doutrina espírita nos dá, ela é naturalmente muito mais ampla, né, e pródiga de possibilidades. E, atualmente, né, a gente não trouxe aqui nada para mostrar, mas quem puder depois pesquisar e quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer, a gente tem muitos exemplares, né, que surgiram na última década ou recentemente, mostrando, dando mostras do que seria essa arte, essa borboleta, que estaria a se desabrochar, a começar os seus voos tímidos ainda, naturalmente, porque aqui e ali ainda separado, não é ainda um movimento em tão larga escala assim, mas a gente já tem, por exemplo, na parte da pintura, uma expressão muito interessante através da Akiane. Esqueci o sobrenome dela, mas se colocar Akiane Pintura, vocês vão encontrar aí no YouTube, no Google, né, qualquer coisa, falando sobre a história dessa menina, né, que é sensacional, e tem inclusive uma pintura dela de Jesus que foi analisada, né, e depois comparada com estudos recentes, e trazia uma exatidão, uma proximidade muito grande com aquilo que os estudos arqueológicos mostravam da face de Jesus. E, assim, belíssimas as ideias, né, que ela traz sobre mundos. É uma coisa sensacional, assim, que ela conseguia fazer já tão nova, né? E na parte da música, a gente tem aqui no Brasil mesmo, né? Só para citar, vou citar essas duas, porque, enfim, existem muitos outros, mas essas duas merecem essa citação. A Natasha McKenna, uma cantora, compositora, instrumentista, muito talentosa, que consegue assim, né, uma amplitude vocal, né, imensa, né, rara, muito rara, e traz aí então canções interpretadas de uma maneira muito intensa, muito bela. E, né, ela também, essa Natasha McKenna, ela é então espírita, né? A Kiane não, não se diz, mas fala tudo que o espiritismo nos traz. E entrando aqui nesse campo da música, é interessante a gente, estudando aqui, a gente descobriu uma série de coisas sobre a influência da música, né? No nosso próprio organismo, né? E sobretudo na nossa mente, no nosso cérebro, né? Nossa estrutura neurológica. Uma pesquisa na Universidade da Flórida sugere que os ritmos musicais promovem mais ativação cerebral do que qualquer outro estímulo conhecido, né? Então, falando assim, música, a gente tem a música como uma expressão uma das mais completas, se não a mais completa expressão artística, porque ela tem um pouco de tudo, né? Na sua interpretação, na sua métrica, na poesia, no lirismo presente ali na letra, e na sonoridade, no ritmo, tudo isso, na harmonia, no movimento, tudo isso está ali presente na música, né? Tem um livro também, né, que eu vou mostrar aqui agora, que é a base, assim, de todo, depois da codificação, é o livro que mais indicado para quem quer conhecer a arte espírita, ou arte, né, na verdade, a arte como um todo. É o Espiritismo na Arte, de Leon Denis.
É um livro sensacional, que foi um livro que foi feito através de comunicações recebidas na Revista Espírita, né, de 1922, de 1920 a 1922, e Leon Denis compilou isso aqui nesse livro e fez seus comentários, né? E aí tem espíritos aqui que trazem informações sensacionais. O espírito Esteta tem muita coisa para a gente refletir aqui nesse livro. E nesse livro, né, ele vai dizer, por exemplo, ele tem vários capítulos aqui que falam, né, sobre a música, parte 1, parte 2, parte 3. Ele fala, em resumo, o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Então, até na nossa forma de... Quando a gente pensa, quando a gente age, quando a gente imagina, a gente está emitindo esse ritmo, né? Faz vibrar e assim produzir, então, ondas, não só sonoras, mas também mentais que vão criar pensamentos, criar coisas que vão se propagar no infinito. Efetivamente, a lei das vibrações harmônicas rege toda a vida universal, todas as formas de arte, todas as criações do pensamento. Então, a vibração harmônica, né? Falando sobre como isso ela é essa vibração que sustenta o cosmos, né? Então, é uma coisa que a gente não tem como entender com muita clareza de ideias, né? Mas a gente, através desses relatos, a gente começa a desvendar coisas que a gente simplesmente ouvia inocentemente, mas que agora a gente, com esse conhecimento, a gente pode trazer, ter uma reflexão mais profunda, mais madura, né? sobre esse manancial que é a arte e a música, né? Especificamente. E a gente vai entrar justamente nas perguntas. Eu acho que, não sei se... O que vocês acham agora, pessoal? A gente entra nas perguntas ou a gente dá uma passada lá no texto do livro, Obras Póstumas? Felipe, Eu acho que a gente pode entrar nas perguntas. antes de Beleza. entrar nas perguntas, uma pequena Alex, observação. Fala Então, aí, Alex. como músico, eu posso dizer para você, uma coisa como essa pergunta de Kardec, o que é Deus, não quem é, o que é Deus. Porque a gente não temos a capacidade, nós não temos, de ser humanos, de entender. A música tem esse efeito também, é uma coisa... não tem como o Sérgio estava falando, não tem como explicar, e tem umas várias, assim, vou dizer assim, reportagens assim, a respeito da música, e falam sobre vários tipos de música. Uma música mais agitada gera um certo sentimento, já uma música mais calma é um outro sentimento. E é interessante que isso é de pessoa para pessoa. Aí é que nós, na doutrina espírita, conseguimos entender isso. Eu me lembro que, quando eu tocava com a minha banda lá no Rio da Prata, eu lembro que um garotinho, para mim, que devia ter uns 12 anos, e ele chegou para mim e disse que, quando ele estava com dor de cabeça, ele gostava de escutar rock. Olha, é o que fazia bem para ele, que aliviava para ele. É o sentimento dele, então tem muito a ver com o sentimento das pessoas. Como o Sérgio falou agora, eu acho que, não sei, é o sentimento dele, daquela criança de 12 anos. Mas que, no geral, a música que realmente acalma a gente é uma música, assim, bem calma, bem relax, bem como a gente chega lá no Luz e Verdade, a gente ouve aquela músicazinha, aquela acalma, o pacifica, não só a gente, como todas as pessoas que sentam ali, fecham os olhos e praticamente meditam, né? Então, é uma coisa inexplicável. Por exemplo, aqui, como as pessoas que, por exemplo, estejam assistindo, talvez que não entendam alguma coisa da doutrina, né, que precisava se aprofundar para poder entender, porque nós temos 7 notas musicais, e eu já acho um milagre. Existe bilhões, não sei, quatrilhões de músicas. É claro que volta e meia tem uma parecidinha uma com a outra, que não tem como, mas já acho já um milagre, por exemplo, você conseguir, com 7 notas musicais, tantas músicas, como a gente já sabe que no plano espiritual, de que os sentidos já não são 5, são muito mais. Então, a visão da música celestial
mais apurada, né? Não sei como funcionaria isso, aí também escapa a minha capacidade de entender isso, mas às vezes eu fico me questionando se existe mais notas musicais, já no caso, para poder compor tantas canções, porque eu já acho incrível aqui com 7 notas você compor, você imagina, você pega um compositor tal, sei que lá tal, vai somando e vai vendo quantas músicas que esse compositor tem, quanto esse tem, você que soma tudo, e você vê um somatório de música, vê como é que é impressionante. Então, e nós com 5 sentidos, né, conseguimos captar isso. Como dizem nos livros que no plano espiritual, lógico, no mundo mais evoluído, os sentidos são maiores, são mais sentidos. Então, por isso, acho que, de repente, pode se explicar por que a música celeste tem, assim, porque os espíritos nos remetem, comparando a nossa música com a música celestial, é uma brincadeira de criança, né? Eu acredito mais ou menos nisso, assim. E o feito da música celestial, né? Eu fico imaginando, né? Felipe, atrapalha ser teu estudo se a gente pedir pro Alex tocar uma música rapidinho? Não, negativo. Pô, Você isso aí é ao vivo, né? É porque a gente estava, assim, antes de começar o estudo, o Alex estava deliciando a gente com várias músicas, né? Que nos encantam, que falam ao coração. Aí, Alex, pode tocar uma música pra gente? Aquela Vencer que você estava tocando antes? Ah, você gostou daquela música, né? Aquela Você música. gostou da música? Gostei. Eu gostou muito dessa música. E vamos cantar essa música para ele. A música Vencer. Não sei se essa música é uma música composta pela Clara Gomes. Eu não sei realmente, me escapa, não sei se o Felipe sabe quem canta essa música, mas a composição é da Clara Gomes. Como ele gostou, vamos fazer essa música então. Quando você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não serve mais, talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar, seja o que for, o pior passou, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo do coração. Quando você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar, seja o que for, o pior passou, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo do coração. O coração. Tá aí o seu pedido, certo? Obrigado. Espero que você... Acho que essas músicas tocam o nosso coração, né? A gente fica muito feliz de ouvir, né? E dá uma saudade imensa do Garraf, viu? Nada como um ao vivo, né? Uma prática. É uma música religiosa, né? Que não tem assim uma identidade assim, não sei se é essa denominação, né, religiosa. É uma música para o coração, é uma música para a alma, para o espírito, né? Qualquer pessoa. Sérgio, eu não estou conseguindo tirar o microfone do mudo. Eu vi que você quer falar, mas tá. Acho que é melhor você sair e entrar de novo, viu?
essa pessoa maravilhosa. Vou Vai lá, esperar o Felipe. Sérgio ali, daqui a pouco a gente entra nas perguntas, então. Ou a gente pode entrar já? Esperar ele voltar? Pode entrar na primeira pergunta, né? Depois a gente vê o que você acha que queria comentar. Só explicando, né, para quem não participou aqui, o grupo mandou algumas perguntas relacionadas a esse trecho do livro que foi estudado, né, que é o objeto do nosso estudo de hoje, que é a música celeste. E a gente procurou trazer algumas respostas, né, na verdade, algumas reflexões para tentar alcançar ali entendimentos satisfatórios, né, por hora, né, porque as respostas estão sempre se renovando em direção ao infinito da sabedoria que é Deus. E aí, meu amigo? Então, estão me ouvindo agora? Então, para fortalecer o que o nosso irmão Felipe falou, a música, a boa música, né, a música espírita, ou a música como o nosso querido irmão Alex tocou agora, que arrepia, né? Me arrepiou aqui, que vai lá nos nossos corações. Com certeza, essa boa música, ela ecoa por todo o universo e vai em esferas, até em esferas inferiores, socorrer quantos irmãos que estão em sofrimento. Então, a música, ela é uma oração, ela é um trabalho da casa espírita. Quando essa música é tocada, a espiritualidade aproveita aquele momento em que as pessoas, em que nós estamos ali na casa, em harmonia, com os corações cheios de luz, e eles pegam essas energias e levam em socorro a irmãos nossos que estão em sofrimento. E sem falar que a música é um remédio, né? Hoje nós temos a musicoterapia, que trata da ansiedade, trata de transtornos, trata de transtornos de pessoas que têm problemas de viver em sociedade, várias doenças que são tratadas, né, Felipe? Então, eu só queria complementar aí para dizer que a música ela tem esse complemento na casa espírita que ecoa realmente nos corações das pessoas e que é um veículo de socorro a tantos irmãos nossos em sofrimento e que a gente estudando, a gente percebe que os espíritos utilizam muito da música, né? E essa música ela é um motivo de equilíbrio e de concentração para um trabalho no bem. Tô certo aí, Felipe? Mais certo é impossível, né? Não podia estar mais certo. Com certeza, meu amigo. Inclusive, tem uma fala aqui que eu não sei se eu anotei, eu acho que eu anotei aqui para responder essas perguntas, que o nosso amigo Leon Denis vai falar que é bem forte em relação a isso. Eu posso começar então aqui pela primeira, que é a primeira pergunta é a seguinte: existe música no plano espiritual? Se sim, a música de lá é igual a daqui? Né? Essa é a pergunta. Então, na própria no livro Obras Póstumas, nesse item que é a música celeste, narra então, né, só para contextualizar, narram a história de uma jovem que numa reunião em que parecia um culto no lar, né? Não sei se parecia um culto no lar na sua casa ali, e seu pai leu para ela então uma pergunta de O Livro dos Espíritos, referente à música celeste, na qual ele mencionava ali como é que era a música celeste. E aí ela intimamente se questionou se aquilo poderia ser verdade, né? Como é que pode ter música lá se não tem instrumento, se tudo é imaterial, né? Se não tem matéria, se é tudo perispírito, espírito, como é que funciona isso? Eu acho que ela não acreditou muito nisso. Então, mais tarde naquele dia, ela recebeu uma comunicação, né, uma psicografia, se não me engano, na qual o espírito dizia a ela, né, confirmando que, de fato, havia música, né, dando essa resposta aqui, que havia música no plano espiritual e confirmando que a música nesse plano espiritual, no plano espiritual, né, superior, é claro, ela trazia matizes e expressões que a gente não conseguia comparar, né? Não tinha como comparar, dada a sua amplitude de sentimento, sua gama a riqueza da experiência artística ali de se ouvir aquela música.
Mas, mesmo assim, ela ainda duvidou, né? Então, ela ainda duvidou dessa afirmação, mas será mesmo? Ah, eu acho que não é, não. E aí, foi então que foi dada uma oportunidade, assim, né, belíssima para ela. Que foi quando, no momento, ela estava se questionando, né, se Bellini poderia vir dar conselhos, ouvir a música dela, né? Como é que pode isso? E aí ela falou assim, ela pensando isso tudo, né? O espírito então respondeu através dela que era possível que os espíritos, eles, apesar de, claro, não se encantarem com a nossa música, porque eles têm coisas muito mais ricas no plano espiritual, eles se alegram no sentido de ver que nós estamos buscando alcançar patamares artísticos melhores, né? Em tudo, né? Não só na música, mas em tudo. E aqui no caso da música, ela era uma grande musicista, né? Uma musicista considerada notória para a sua época, para a situação ali em que ela se encontrava. Ela era uma excelente musicista. E isso também ajudava na assimilação das ideias, da inspiração do seu mentor, né? Nesse campo da vida, da sua área de trabalho ali. Assim, Bellini poderia sim achar, se, como se diz, né? Gostar, se interessar por ajudar ela nessa descoberta. E passados alguns minutos, né? A moça então disse: papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona exclamando: ó, papai, que música deliciosa! Desperta-me, senão me vou. Não sabendo, né, os assistentes ali na hora, aterrorizados, não sabendo o que fazer, ela deu a dica, disse água, água. Então foi jogado algumas gotas de água, né, no seu rosto, que produziram então o efeito de trazê-la de volta naquele transe. E ali, naquela mesma noite, né, achando-se o pai da donzela a sós, recebeu do Espírito São Luís o esclarecimento sobre o que tinha acontecido, né? Quando ela duvidou, não podendo ali a afirmativa dele, né, persuadi-la, permitiu então Deus que, para convencê-la, ela caísse em sono sonambúlico. E aí a gente volta um pouco, tem lá em O Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre da emancipação da alma do corpo, os níveis de emancipação da alma do corpo, né? São vários graus de separação, de distanciamento da alma do corpo. A alma, então, entendida como o espírito encarnado, né? Que está ali conectado ao corpo físico através do cordão fluídico, mas que goza dessa liberdade temporária, mas sempre conectado por esse fio que o mantém unido ao corpo. Mas ele pode, no momento do sono do corpo, do torpor do sono, no sonambulismo e no êxtase, que é o que acontece. Ela, então, é induzida a esse sono sonambúlico, né, nesse estado mais amplo de emancipação da alma do corpo. Ela consegue, então, estar mais, digamos assim, né, tá mais para lá do que para cá, né, no plano espiritual. E aí, ela foi, então, admitida nas esferas celestes, nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase, produzido pela impressão da harmonia celeste. Porque uma coisa é a gente ouvir uma harmonia celeste aqui na Terra, encarnado, né, dentro do corpo, gozando dos nossos sentidos. Outra coisa é a gente experienciar uma música celeste através do nosso espírito, né? Através das possibilidades do espírito, porque aumenta-se, né, muito mais a gama de captação desses sentidos. E assim ela foi sentiu na pele, né, que realmente essa
música, né, ela existe, né? A música no plano espiritual existe e é muito mais pujante do que aqui. E ali, dizia, né, ela, né, naturalmente, no êxtase, né, tem esse perigo, né, de caso não seja feita alguma coisa, pode o espírito querer desprender-se do corpo. Mas ali foi, então, tomada essa ação e ela pôde retornar ao corpo. Mas a partir dali, ela nunca mais duvidou que existia música no plano espiritual e que essa música era muito superior à nossa, né? E aí ele pergunta, né, um desdobramento disso que já está respondido também por isso que a gente resumiu aqui. Eu vou juntar, né, a pergunta número 7 que eu peguei aqui com essa, que é o que os espíritos acham da nossa música, né? Os espíritos, né, eles se interessam pela nossa música na medida do que eles vislumbram como uma evolução para nós. Então, vamos dizer que a gente começa com uma música bem grotesca. Se ele está vislumbrando a nossa intenção de melhorar, a nossa intenção de evoluir, ele vai notar aquela evolução como algo que lhe faz bem. Porque quem não gosta de ver um filho ou uma pessoa que está numa condição inferior evoluir para uma condição melhor, né? Então, os espíritos ele se interessam pela música nesse sentido, não no sentido da contemplação, da apreciação da arte em si. Porque seria como, né? Como é que a gente pode falar? Como ouvir a gente cantar comparado com Luciano Pavarotti, né? O que é isso? Isso aí é no sentido do esforço, né, do que o Garraf faz ali. Mas aí a gente sabe que ainda é muito aquém das possibilidades que a gente tem aí, né, dos expoentes grandiosos da música. E é bem nesse sentido que eles se interessam, né? Não no sentido de apreciar, a gente vai fazer uma coisa inédita para aqueles espíritos, né, que tem uma longa estrada no caminho da música, que se envolvem nas composições celestes. Não, a gente não vai surpreendê-los em nenhuma maneira, só geralmente negativamente é que a gente surpreende. E interessante aqui notar também que a gente tem muitos relatos, como a gente falou inicialmente, né, em vários livros falando sobre a existência da música na espiritualidade. E num livro chamado, é um livro que eu estou relendo hoje, né, ultimamente, que é o Renúncia. Não sei quem viu aí, é um dos livros que compõe os romances históricos de Emmanuel. E nesse livro fala, né, narra a história do espírito Alcione. Logo no início do livro, né, a gente vai descobrir que Alcione estava envolvida no estudo, né, em esforços para a solução de problemas do ritmo e da harmonia na esfera de Sírios. A gente vai ver depois, quem não conhece Alcione, vale a pena conhecer, professora maravilhosa, olha, espírito, muito boa amiga, né, que a gente pode vir a ter aí. É um espírito de escola realmente dedicado a esses problemas do ritmo e da harmonia em Sírios, né, numa esfera mais, né, superior, para estudar e trazer para a Terra, né? E é interessante isso. Então, é só um exemplo aqui que eu lembrei por estar vendo aqui agora. E depois mostra lá na história dela, né, como ela vai estar também a vida dela encarnada, vinculada à música, né, através das aulas de violino que ela dá e toca brilhantemente. Aí na outra pergunta que a gente tem aqui, a música pode nos influenciar ao ponto de nos mantermos equilibrados durante um tratamento físico ou espiritual? Eu juntei também aqui. Por que nas casas espíritas, geralmente, antes da prece, cantam uma música tranquila? A gente já falou aqui, né? O Sérgio falou ali, né? Já deu aqui a dica, né? Mas a gente vai reforçar. Com certeza, né? Querem falar? Fala aí, Sérgio. Não, claro, eu já comentei, né, que quando nós chegamos na casa, né, é para harmonização mesmo. A música que está ali é para nos harmonizar, para começarmos a entrar em sintonia com o trabalho da casa. Porque não é para a gente preparar o ambiente, porque o ambiente já está preparado desde cedo para a espiritualidade, é para que a gente possa se harmonizar com aquelas energias boas que estão ali
E a gente percebe isso nitidamente. A gente que trabalha lá, principalmente na assistência espiritual, às quintas-feiras, a gente percebe que nós chegamos, as pessoas, principalmente nós que trabalhamos lá no passe, essas coisas mais, a gente percebe que as pessoas chegam com um semblante de uma forma e, ao entrar, já se modifica o semblante ao ouvir apenas as músicas. Exatamente, né? É uma coisa que dá para ver na prática, né? E a música, ela tem esse efeito de conduzir o nosso pensamento a estados específicos. Tem muitas psicólogas, né, psicoterapeutas, que elas utilizam-se da música, determinados estilos de música, né, para induzir os pacientes àquele estado que ela está querendo. De mais introspecção, de mais entusiasmo, mais estimulado, mais... A música é utilizada, né, como mesmo uma forma de você conduzir o pensamento numa direção. E aí, nesse sentido, eu falando especificamente sobre, né, o porquê que nas casas espíritas a gente traz a prece, antes da prece tem uma música, olha o que vai falar, né, que eu tinha comentado, né, Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, né, na parte 2 lá, a música parte 2. Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Olha só o que ele vai falar. A importância que ele dá, né? E aí a gente lembra, eu me lembrei aqui de uma música que eu até pedi para essa música que ia colocar, Humberto, mas não deu. Mas aí fica a dica aí depois. Num desses serviços, numa dessas missas, né, que tempo atrás era oferecida, e numa delas estava presente Mozart, ainda criança, e ele ouviu uma melodia que ele se interessou muito, e estava tocando a melodia composta por Alegre, e ele, somente em ouvir aquela música, ele conseguiu captar todas as notas e transcrever na pauta, né? Tudo aquilo que ele tinha ouvido uma vez, e voltou algumas outras vezes, só para pegar alguns detalhes que faltaram, mas conseguiu tirar a música de ouvido, né? Ele era bem, né, limitado, coitado, né? Aí, igual a Alexa, assim, Alexa, como é que toca aquela música? A gente começa a cantar, é assim, Alexa, certeza, tá, já sei. Mas como já sabe, nunca ouviu a música? Eu fico impressionado, né? Muito legal, quem sabe. É muito limitado, né, coitado? E muito evoluído, milhões de evoluções, de encarnações para assim. Ele era. É verdade. Mas, completando isso que você falou, Felipe, assim, mal comparando, é fácil de se entender. Por exemplo, você está num estresse qualquer, um nervosismo, o que você faz? Você começa a respirar, você respira para se acalmar, se pacificar, mais ou menos comparando a música. Você chega dentro de uma casa, das casas espíritas, ou na outra casa religiosa, né? Você senta e você, ali, através da música, você se harmoniza, você deixa os seus pensamentos, faz aquilo, entra no seu espírito, na sua alma, dá uma tranquilidade, você se harmoniza. Esse é o papel realmente da música, né? Que faz da boa música, né? É isso Graças aí, a com Deus. certeza. E aí foi interessante que ele pegou isso, e naquela época, né, não se podia ter as composições da igreja, não era de domínio público, né? Não era assim, você vai, toca no YouTube, não tinha, né? Naquela época de Mozart era restrito, e todas as coisas da igreja, né, tinham uma proteção muito grande. E o Papa da época então chamou, né, para si, e todos ficaram apreensivos, não sabia o que ia acontecer com a criança, né, então Mozart ali, mas ele então congratulou, parabenizou ele pelo seu talento, né, e enfim, depois se vulgarizou, e essa música ela é a chamada Miserere Mayday, se não me engano, mas Miserere de Alegre, se vocês colocarem, vocês vão conseguir achar no YouTube com facilidade. E em vozes de coral, assim, belíssimas, né? E narra-se no livro Transição Planetária que numa das reuniões que acontecem no plano espiritual
para justamente tratar desse tema de transição planetária, há uma formação de um coral que, para receber a entidade que chegaria ali, para, né, fazer a explanação naquela noite, daquele encontro, eles cantaram essa música, né, Miserere. E é um salmo de misericórdia, né? Ele é inspirado num salmo. E aí, nossa, é belíssimo, né? É legal ouvir a música e ler o livro nessa parte, que a gente meio que consegue se transportar para esse lugar, né? Tem essa capacidade. E, bom, falando mais, né, sobre isso, sobre a questão da música nos equilibrar em termos durante um tratamento físico e espiritual. Aqui a gente tem uma série de comprovações científicas já, mostrando, né, que como a música fortalece nosso sistema imunológico, por exemplo, e melhora a nossa saúde. Há relatos de pessoas, né, que utilizaram da música para diminuir dores associadas ao câncer, né? São dores lacinantes, né, segundo descrevem aqueles que sofreram. E auxiliando nessa recuperação dos doentes de uma forma geral. Isso foi muito estudado aí. E o que leva, né, por exemplo, isso foi descoberto, ó, eu acredito inicialmente, assim, estudado no nível científico, né, obviamente, porque já se tinha essa percepção íntima, essa intuição. Mas na Segunda Guerra Mundial, quando se colocavam os hospitais de campanha para cuidar dos feridos, eles, na tentativa de minimizar ali aquele sofrimento, alguns dos soldados, das pessoas ali presentes, das enfermeiras, enfim, todos ali envolvidos, eles tocavam músicas para tentar amenizar, pelo menos psicologicamente, os sofrimentos daqueles que estavam sofrendo ali. Mas alguns médicos começaram a notar que havia uma melhora significativa naqueles que ouviam a música, que se envolviam com a música, aqueles que cantavam a música, na recuperação das feridas causadas pela guerra. E aí depois foi se estudar, né, que não era só um efeito psicológico, era um efeito fisiológico mesmo, né? Então, a partir daí foi que começou a se estudar esse efeito, e daí que surgiu aquilo que o Sérgio falou aqui, né, sobre a musicoterapia, né? Foi dali que surgiram os primórdios ali da musicoterapia, que eu acho que chegou aqui no Brasil, se não me engano, por volta do ano de 1900, na década de 70, 1970, aqui no Brasil. Eu acho que foi no Rio de Janeiro, se não me engano, na UFRJ, que tem um curso, né? Essa que a gente já entra na outra pergunta, né? Qual a finalidade da musicoterapia? A musicoterapia, ela tem justamente esse fim, né? Utilizar-se da arte, da música, né, especificamente, para tentar aplicar lenitivos no tratamento de doenças não só psicológicas, né, como o Sérgio já comentou aqui, e como até mesmo as propriamente biológicas, fisiológicas, digamos assim, e tem uma eficácia bacana, muito significativa. A gente tem e para né, a musicoterapia a musicoterapia, né, é um curso de graduação de 4 anos, né, completos. É um curso à parte e tem especialização nisso também, mas é toda uma doutrina assim muito dedicada, né, a se utilizar. Ela é muito vinculada, né, à psicologia, à música e também à anatomia, né, a parte médica ali da coisa. E nesse ramo, a musicoterapia, né, é interessante porque eu nunca estudei muito a fundo a musicoterapia. A gente tem que ter essa intuição, mas o tema da musicoterapia eu nunca me detive para estudar, foi mais por ocasião da preparação do estudo. E nela eu descobri, né, várias coisas interessantes, como nesse ramo existem uma série de ramificações, de divisões, e semelhantes à psicologia, né? Tem a psicanálise, a psicologia analítica, então lá também tem a musicoterapia analítica, a musicoterapia humanista, e várias outras coisas, a exemplo do que existe já na psicologia, né?
E realmente, assim, tem se mostrado uma excelente terapêutica, até porque ela diminui o uso de remédios, né, de drogas que podem ser nocivas ao nosso organismo. E aí, chegando na outra pergunta aqui, o pessoal quiser falar aí, tá? Por favor, fiquem à vontade. Os grandes músicos da Terra, quando compõem, recebe alguma influência do plano espiritual? Então, o que vocês acham, né? Quem chegou até aqui, quem veio acompanhando o estudo do Espiritismo desde cedo até aqui, vai se lembrar de uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos. Quem se lembra dessa pergunta aí? Fala aí, Sérgio, eu sei que você se lembra. Sérgio olhou para mim assim, eu sabia que ele estava lembrando dela. Não, você me pegou de surpresa, mas ele pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. É essa aí E a mesmo. resposta é influenciam tanto que às vezes nos guiam, né? Perfeito, tá vendo? Então, se ele influencia em nossas vidas, ele influencia tanto na música, a música ruim, né? Aquela música perniciosa, e ali nós teremos irmãozinhos perniciosos também, que estão na ignorância ainda, que estão ainda em desenvolvimento, estão mais atrasadinhos, né, nesse desenvolvimento. Então, eles se comprazem daquela música e inspiram também aquela música, né? Aquele artista. E também aqueles artistas que fazem músicas belas, músicas com bom astral, aí que nem nosso irmão Alex aí, nosso maestro, eles inspiram também as músicas boas. Influenciam muito, né? É isso? É interessante. Tanto que os ordinários nos dirigem. Sobre essa influência na realidade, você colocou muito bem, Sérgio, mas é interessante que é uma coisa muito curiosa. Quando você está muito, assim, se harmoniza, está espiritualmente, mentalmente bem harmonizado, eu digo eu como músico, como compositor também. As músicas vêm com muita facilidade, vêm às vezes várias músicas. Eu sei que eu tenho que botar meu nome ali, mas que eu sei que aquilo ali não era um trabalho meu, eu sei que veio para mim. Isso tem acontecido. Uma música, posso lembrar da música chamada Maria, e foi uma psicografia da nossa querida Nádia. Então, ela chegou para mim, ela esqueceu como é que era a música, não lembrava mais, e me deu a psicografia da letra. E eu lembro que eu falei para ela, Nádia, é muita responsabilidade. Falar de Maria, mãe de Jesus, é muita responsabilidade. Não sei se eu estou à altura, não, mas eu posso tentar. Mas eu levei meses para conseguir a inspiração devida para colocar a música naquela letra que ela me deu, naquela psicografia. Eu consegui, mas quer dizer, eu consegui, não. Eu tenho certeza absoluta que não fui eu, mas você tem que colocar o nome ali, tudo bem. Então, tem essa influência. O Sérgio colocou bem, quando você está imbuído assim, de um sentimento muito bom, assim, um coração bem pacificado, vem inspiração, qualquer tipo de arte boa. Como também a pessoa está inquieta, não está, como o Sérgio falou, negativamente, o tipo de música que vem vai ser também mais negativo. Tudo é sintonia, né? A gente tá bem sintonizado. Então, posso dizer que nós somos influenciados sempre em tudo, sempre, todos os momentos, como também aquelas intuições, chamadas intuições que a gente recebe às vezes. Poxa, caramba, pô, não estou com vontade de fazer isso, fazer esse oi ali assim, assim, e aí acontece alguma coisa, aí você, poxa, tive uma boa intuição. Você não teve você foi intuído, né, pelo um irmãozinho muito caridoso. Então, na música acontece sempre quando você procura uma sintoniazinha assim boa, como o caso, por exemplo, se a gente está vendo aí essa evolução dessas criançadas que senta com 11 anos, 8 anos, pega um piano e sai tocando maravilhosamente bem. Como a gente vai explicar isso? Como é que a ciência explica isso? Como é que se explica isso? Né? Só o Sérgio pode explicar, eu sei. Então, a gente sabe que tudo na vida da gente, principalmente nós que frequentamos a casa espírita,
existe a influência da espiritualidade, né? Mas nós também sabemos que infelizmente, nós temos um tempo a cumprir aqui. Então, infelizmente, nós estamos chegando no final. Aí nós vamos ter que criar outro estudo desse para convidar o nosso irmão Felipe e o nosso irmão Alex, porque foi maravilhoso, né? Felipe, você vai ficar aí com esse compromisso de trazer novamente outro estudo, porque nós já está até passando da hora, mas está tão gostoso que a gente até esqueceu da hora, entendeu? Eu vou passar aqui a palavra para o Humberto para ele dar umas palavras finais aí. Fala aí, Humbertão. E agradecer aí. Na verdade, é só para agradecer a presença do Felipe e do Alex, que vieram enriquecer muito o estudo de hoje, né? Vieram trazer uma contribuição muito importante, que é sobre esse tema da música, da arte. A gente fica muito feliz com a presença de vocês, né? Como a gente disse no começo, temos um carinho muito grande por ambos, né? Uma admiração pelo trabalho que vocês fazem na casa e também pelas pessoas que vocês são. Então, a gente está muito feliz com a presença de vocês e o convite, como o Sérgio colocou, está aberto para quando vocês quiserem virem participar desse estudo. Tá bom? Muito obrigado mesmo por terem aceitado o convite e por estarem aqui conosco hoje. Eu acho que o Sérgio queria que pediu, né? Tem um pedido, né? Alex, você tem um pedido para você aí, cantar aquela musiquinha Quanta Luz, e logo em seguida fazer não estender muito na música, e a gente logo em seguida fazer a prece de encerramento. Você faz isso para mim? Uma vezinha só, então, tá bom? Tá, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Valeu, nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, a gente volta aí a se encontrar. Isso, então nós vamos fazer a música com a Alex e logo em seguida a prece de encerramento, agradecendo a todos, né, todos que participaram aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Então vamos lá. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Então, nesse momento, nesse exato momento, estamos repletos de luz, abençoados pela espiritualidade maior, abençoados por Jesus, porque nós, nesse exato momento, destas músicas, dessas emanações de luz, estamos repletos, Jesus. Todos nós que aqui agora, nesse momento, estamos participando desses estudos, estamos recebendo as suas bênçãos, Jesus. Então, o que nos faz simplesmente vos louvar e agradecer. Mas, Pai amado, Jesus querido, nosso irmão, nesse momento que estamos repletos de amor, de paz, de harmonia, nós queremos vos pedir, Jesus. Mas hoje não vamos pedir por nós, porque já estamos pacificados. Vamos pedir, Jesus, por esses irmãos que estão perdidos pela vida, Jesus. Tantos irmãos que estão embaixo das pontes, nos presídios, nos hospitais, nas mansões, aonde haja dor, desespero, que possa emanar desses seus servos humildes, Jesus, um pouco desta sua luz, e que vá de encontro a esses corações, e que encha esses corações de amor, paz, tranquilidade e harmonia. Que essa música, Jesus, essa música celestial, essa música que nos toca profundamente os nossos corações,
que elas ecoam pelos ouvidos dos que passam, Jesus, por todas essas dificuldades, que o Senhor vá de encontro a esses irmãos que estão nos hospitais, socorrendo tantos irmãos nossos passando por momentos tão difíceis, Jesus. Assim, mestre, pedimos também pelo nosso planeta, que o nosso planeta seja reconstruído pelo amor, pela paz e pela harmonia, e que cada dia que passe, Jesus, possamos estudar mais os teus ensinamentos e colocarmos em prática a lei do amor. Assim, mestre, agradecidos por tudo, sobretudo ao nosso Pai que é Deus, nós vos pedimos humildemente que possamos encerrar o estudo de hoje dando graças a Deus. Graças a Deus, muita paz a todos e uma boa semana. Que Deus nos abençoe.